Vamos estudar a Bíblia. Eu tenho uma mensagem aqui interessante. Você que me assiste pela internet, eu sou o pastor Jardim da Vida, a igreja de Nova Vida, em Porto Seguro, na Bahia. Nós vamos estudar a Bíblia e nós vamos falar hoje o nosso tema é o poder transformador do Novo Testamento. Vamos abrir sua Bíblia. João capítulo 3, versículo 1. João 3, 1. João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Pai, fala conosco. Traga essa revelação da Tua Palavra aos nossos corações, que possamos sair deste lugar transformados pela Tua Palavra, e que a Tua graça seja conosco, Senhor. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Então, hoje quero levá-los a uma jornada através de um dos encontros mais profundos da Bíblia. Nicodemos encontrando Jesus. Nossa leitura, nós vimos aqui de João 3, de 1 a 15, onde Jesus revela a necessidade de nascer de novo para ver o reino de Deus. Esta passagem não é apenas uma história, é um chamado à transformação e um novo começo. Aqui nós vamos ver a história de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, membro do conselho governante dos judeus. Ele era um homem de status e conhecimento, mas sentia que faltava algo na sua vida. Apesar de sua posição religiosa, Nicodemos estava espiritualmente curioso
mas ele sentia que algo estava faltando nele. E ele foi procurar Jesus. E aqui é interessante, no versículo 1 e 2, ele vai buscar a verdade. A verdade é Cristo. Nicodemos começa reconhecendo Jesus como um mestre vindo de Deus, reconhecendo os milagres que ele realizou. Isso mostra o respeito de Nicodemos e sua busca por verdade. Muitos de nós, como Nicodemos, têm perguntas e buscam um sentido mais profundo em nossas vidas. Nós não podemos achar que a nossa vida se resume somente nisso que nós vemos. E a Bíblia diz que nós seríamos os mais loucos, né, dos homens. Mas aqui a gente vê um homem que era uma autoridade máxima, entendendo que estava faltando algo em si. E ele vai em busca de Jesus. E interessante que ele buscou Jesus à noite, e secreto. Por quê? Porque ele era um homem de posição em Jerusalém. E o que as pessoas iam pensar de Nicodemos? Nicodemos está buscando Jesus. E alguns podiam dizer, filho de José, filho da Maria, uma criança que nós vimos crescer em nosso meio, e Nicodemos está buscando esse Jesus, um homem que veio de Nazaré. Mas Nicodemos estava em busca da verdade. Você e eu precisamos buscar a verdade. E aí, no versículo 3, no versículo 4, Jesus fala da necessidade de um novo nascimento. Isso trouxe parafuso à cabeça de Nicodemos. Como? Um homem velho vai nascer de novo? Isso é, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? A resposta de Jesus a Nicodemos é surpreendente. Em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso, pergunta como um homem adulto pode nascer de novo. Aqui, Jesus introduz o conceito de renascimento espiritual, enfatizando que o nascimento físico não é suficiente. E se Nicodemos ficou assim, muitas pessoas ainda hoje ficam com essas dúvidas. Como nascer de novo? De que jeito? Voltar ao ventre materno? Aí tem até algumas linhas aí, né, da psicologia, que eles fazem regressão uterina, né? Falam que a pessoa vai voltar ao ventre materno, e tem essas confusões aí, né? Mas o que Jesus estava falando aqui era algo diferente, era nascer da água e do Espírito, um nascimento novo, é um renovo na vida. Versículo 5 ao versículo 8, Jesus explica isso. Nascido da água e do Espírito. Veja só, Jesus explica que é necessário nascer da água e do Espírito. A água simboliza a limpeza e arrependimento, enquanto o Espírito significa uma nova vida transformada. Jesus diz que esse novo nascimento é como o vento invisível, mas poderoso, movendo-se como o Espírito deseja. Então, quando nós nascemos de novo, isso é, nascemos do Espírito, nós somos conduzidos pelo Espírito. Não seremos mais conduzidos pela nossa vontade, pela nossa carne, pelos desejos que temos dentro de nós, mas pela vontade do Espírito Santo. Então, era isso que Jesus estava explicando para Nicodemos. Verso 9, versículo 13. Entendendo pela fé. Nicodemos ainda luta para entender. Jesus o repreende gentilmente por não compreender essas verdades espirituais. Apesar de ser um mestre em Israel, ele enfatiza que as coisas celestiais só podem ser compreendidas pela fé e crença em Cristo. Então vai ter coisas que nós vamos falar mais como
Nós temos que acreditar pela fé. Nós temos que crer em Jesus. No versículos 14 e 15, fala da promessa da vida eterna. Finalmente, Jesus aponta para seu próximo sacrifício, referindo-se a Moisés levantando a serpente, Deus lá no deserto, assim como aqueles que olhavam para a serpente de bronze eram curados. Todos que creem em Jesus terão a vida eterna. Tem um versículo que eu quase não falo aqui, É João 3,16, que diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus é o centro da mensagem de Deus para a humanidade. Nós temos que olhar para Jesus. Então Jesus, ele fala com Nicodemos, ele fala assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todos os olhos olhem para ele. E quem crê em Jesus será salvo. Então essa era a mensagem que Jesus tinha para Nicodemos, mas essa também é a mensagem para nós. Essa mensagem precisa ser aplicada nas nossas vidas. Nós não podemos deixar de olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que olhar para ele. Aplicação e reflexão. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias jornadas espirituais. Como Nicodemos, podemos ter conhecimento e status, mas a verdadeira transformação vem através de um renascimento espiritual. Este novo nascimento é um presente de Deus, acessível a todos que creem em Jesus. E agora aqui, inspiração e motivação. Sejamos inspirados pela coragem de Nicodemos em buscar a verdade e pelo convite de Jesus a uma nova vida. Não importa onde você esteja em sua jornada, nunca é tarde para buscar um novo começo pela fé em Cristo. Abrace o poder transformador do Espírito Santo e deixe o guiar você a novos começos. Nós precisamos ser guiados a novos começos, mas sermos guiados não pela nossa vontade, mas pela vontade do Espírito Santo de Deus. Nós temos que deixar o Espírito nos conduzir. Muitas vezes nós somos duros. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas a nossa vontade é vontade passageira. Eu sinto minha mãe, mais uma vez, minha mãe, quando a gente falava, mãe, estou com vontade de comer um bolo, aí ela fala, vontade é coisa que dá e passa, vai brincar nisso, e a gente ia brincar e esquecia do bolo, Esquecia, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós precisamos buscar a vontade do Senhor na nossa vida. Agora guarde isso. Guarde, leve para a sua casa, para o seu travesseiro, para a sua semana, para você meditar. Tire um tempo esta semana para refletir sobre áreas em sua vida onde você precisa de um novo começo. Ore para que o Espírito Santo renove e transforme você. Busque como Nicodemos. Não tenha medo de buscar respostas e um entendimento mais profundo. Participe de estudos bíblicos e comunhão com outros crentes. Compartilhe essa mensagem de novo nascimento com amigos e familiares. Incentive-os a experimentar o poder transformador de Jesus. Concluindo, apegue-se à promessa da vida eterna pela fé em Jesus Cristo, que todos nós possamos experimentar a alegria e a liberdade que vem de nascer de novo. Amém? E que essa alegria esteja em nós. Que nós não venhamos voltar atrás,
mas que possamos sempre pensar em algo novo, em crescer, em avançar. E hoje eu tive um encontro com um irmão que antes estava no Evangelho e hoje ele está afastado. E foi triste conversar com ele. Triste, né? Porque era um irmão tão aplicado e hoje ele está fora. E tenta, né? Eu tento arrancar ele desse buraco que ele está, mas ele está gostando do buraco. E eu fiquei triste, né? Eu comecei com ele esses dias, hoje eu comecei com ele de novo, mas ele não quer sair do buraco. Isso é, ele não quer tentar algo novo. Ele não quer deixar o Espírito Santo se mover. Ele quer se mover com a sua própria força, com seus próprios desejos. Não deixe que a sua carne grite mais alto que o Espírito. Não deixe que os seus desejos sejam mais fortes que os desejos do Espírito Santo na sua vida. Experimente o novo de Deus. Deixe Deus renovar você. E Deus é interessante, Ele vai fazer um trabalho de dentro para fora. Quando nós fazemos a nossa vontade, nós fazemos um trabalho de fora para dentro. Isso é, nós trazemos as coisas do mundo, as coisas que estão à nossa volta, para dentro de nós. Mas Deus quer tirar, arrancar as coisas velhas e fazer coisas novas para a minha vida e na sua. Então, que nós possamos ter a coragem de Nicodemos. Nós precisamos buscar Jesus. A verdade está em Jesus. A verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Nicodemos foi no lugar certo. Nicodemos foi na hora certa. É no momento certo aquele. Então, nós precisamos buscar Jesus. E Isaías 56, 53. 5, 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós não sabemos qual é o momento é agora, né? Mas nós não sabemos o momento que nós não podemos achar. Então nós temos que buscar o Senhor já. Nós temos que ter a coragem de podemos. Temos que ir atrás do Senhor. É Jesus, a verdade é Jesus. Então eu preciso buscar essa verdade e deixar o Espírito Santo nos conduzir. Assim as coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida e nós seremos abençoados. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar de pé? Senhor, nós queremos bendizer o teu nome. Queremos, Senhor, esta noite aqui, Senhor, pedir a Ti que nos ajude e venhamos ter a coragem de Nicodemos. Senhor, que venhamos buscar a Jesus e possamos tomar a decisão que Nicodemos tomou. Mas Nicodemos podia buscar muitas outras coisas. Ele era um dos principais em Israel, mas ele buscou a Jesus. Ele entendeu que a verdade estava em Jesus. Ele, quando vai a Jesus, ele nos chama de mestre. Ele era uma autoridade, mas ele entende que Jesus estava acima dele. E que nós venhamos entender isso. Jesus é a autoridade na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai, Jesus é a autoridade sobre nós. E que venhamos reconhecer isso todos os dias. Pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe. Ó Pai, que essa palavra gere vida em nós, gere alegria no nosso interior. Pai, que nós possamos provar do novo do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor possa fazer algo novo, Senhor. Pode trazer coisas novas às nossas vidas. Que as nossas mentes, Senhor, sejam renovadas. Que o Senhor não nos deixe cair sem tentação. Mas livra-nos do mal. Que o Senhor possa nos guardar, que os nossos dias, Senhor, sejam contados pelo Senhor, para que possamos encontrar coração sábio. Ó Pai, nos abençoe. Pedimos aqui, Senhor, que venha nos despedir em paz neste lugar.
Uma semana de coisas novas, que o teu Espírito possa fazer algo novo em nós. Nos abençoe. E assim nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Igreja de Cristo, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as comunhões do Espírito Santo sigam com todos desde agora, para sempre. Que a amada Igreja do Senhor diga amém. Amém.